Eu vou me ater aqui a 5 pontos. O primeiro deles, na apresentação que o senhor fez, ministro, o senhor falou que um dos fundamentos da política é a defesa da soberania, e o senhor disse que um dos objetivos é garantir o patrimônio nacional. Como é que se explica, então, que, do ponto de vista prático, seja a articulação, que o senhor, inclusive, comanda, que esteja colocando à venda e, mais especificamente, entregando o controle do sistema elétrico brasileiro com a privatização da Eletrobras. A Eletrobras, inclusive, que é responsável, o senhor sabe disso, pela produção de 30% da energia elétrica brasileira e 50% da transmissão. Outros países que servem como referência e que teve presente, inclusive, na sua representação, como os Estados Unidos, teve presente na apresentação em algumas ações que os senhores conduziram e estão conduzindo conjuntamente, lá, 70% das barragens são controladas pelas Forças Armadas. Como que se defende o patrimônio público brasileiro e a soberania, entre outras coisas, entregando o controle do nosso sistema elétrico? Já que quem controla o sistema elétrico controla o preço da energia elétrica, consequentemente, controla o preço dos produtos e controla o preço dos mercados. Uma segunda pergunta, ainda nessa mesma toada. Um general foi colocado como presidente dos Correios e não aceitou tocar a política de privatização que estava já sendo articulada desde o período do senhor Michel Temer. Infelizmente, esse general que se rebelou contra a tentativa de venda e de entrega não teve a solidariedade de Vossa Excelência naquela época e agora como ministro, e ele foi retirado do seu cargo naquele momento. Gostaria de saber se Vossa Excelência reflete sobre o acontecido, mesmo sendo numa administração anterior, e se tem uma relação de respeito com esse general que não aceitou que o processo de privatização continuasse a ser conduzido, mais uma vez, numa afronta à soberania nacional, coisa, inclusive, sendo dita por ele nesses termos naquela época. Quando Vossa Excelência, ministro, disse que é fundamental ter uma boa esquadra à disposição para discutir um tema, um acordo, esse é o segundo tema da minha interpelação aqui no dia de hoje. Vossa Excelência estaria fazendo algum tipo de sugestão à Operação Brother Sun, ao que foi, por exemplo, o golpe militar de 64, onde tinha uma esquadra à disposição dos Estados Unidos para que o golpe se operasse no território brasileiro? Terceiro questionamento, ministro. PL 1645 de 2019, assunto ainda não respondido da maneira devida por parte do Ministério de Vossa Excelência. Matérias deram um indicativo de monitoramento de parlamentares, de militares que tinham uma posição contrária ao do governo de Jair Bolsonaro. E, inclusive, essa matéria disse que parlamentares de esquerda tinham sido, então, monitorados pela comunicação do Exército. Eu pergunto a Vossa Excelência se isso é verdadeiro. Eu sou um dos parlamentares que fui indicado como possivelmente monitorado na tramitação dessa matéria, e eu gostaria de fazer essa pergunta frente a frente. Matéria essa que gerou enorme insatisfação numa base significativa das Forças Armadas, principalmente entre praças e graduados. Vossa Excelência sabe disso, e esse foi, inclusive, um dos objetivos do monitoramento. E, evidentemente, essa revolta se ampliou muitíssimo e continua sendo presente na base das Forças Armadas quando acaba de ser divulgado, e eu queria dar a possibilidade que Vossa Excelência se justificasse publicamente para dizer se isso é verdadeiro, quando anunciados os rendimentos de ministros que compõem o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro. É verdade, ministro, que no único mês, mais especificamente no mês de junho, o ministro Luiz Eduardo Ramos recebeu R$ 111,2 mil
que o vice-presidente Hamilton Mourão, no único mês, recebeu R$ 108,7 mil, que o senhor Augusto Heleno recebeu R$ 107,2 mil e que Vossa Excelência recebeu R$ 100.600 no único mês, mais especificamente no mês de junho. Evidentemente, se isso for verdadeiro, quero dar a oportunidade para que o senhor possa publicamente falar sobre o assunto. A revolta que existe entre praças e graduados se amplia e com toda a razão, inclusive porque, na nossa avaliação, isso é um furo a partir do que é a representação do próprio teto constitucional. Quarto questionamento. Houve uma presença do diretor-geral da CIA em território nacional. Vários pedidos de informação foram feitos sobre o assunto, um deles, inclusive, apresentado por mim, e não foi ainda plenamente respondido. Queria saber se Vossa Excelência participou desse encontro, inclusive na casa e num jantar do embaixador americano com a presença do diretor da CIA, ou se foram só outros ministros do governo de Jair Bolsonaro, e um dos pontos questionados foi exatamente se, nesse encontro, houve a discussão sobre o escândalo das vacinas que atinge diretamente o governo federal e os seus ministros. E o quinto ponto, para finalizar nesses 20 segundos finais, o exercício militar anunciado para os meses de novembro e dezembro, com 240 militares dos Estados Unidos em território nacional. O decreto do presidente da República não especificou, como determina a Lei Complementar número 90, os equipamentos a serem utilizados. Vossa Excelência teria dado essa resposta ao Ministério, ao Supremo Tribunal Federal, só a partir de um questionamento feito numa ação judicial que nós demos lá à entrada. Pergunto se Vossa Excelência tem o conhecimento que o decreto, nos termos do que foi editado pelo presidente da República, importa em crime de responsabilidade pela não especificação dos equipamentos que estarão presentes no exercício militar anunciado por Vossa Excelência e pelo próprio presidente da República. Obrigado. Com relação à garantia do patrimônio nacional, sistema elétrico, essas privatizações que os senhores falaram, a defesa participa naquilo que interessa à defesa. Isso é decidido no programa, no Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, no PPI. Ele adota toda a transparência nas discussões, isso é um assunto que a economia leva, e os outros ministérios envolvidos em cada programa de parceria ou de privatização, ele participa da reunião, e isso é discutido lá na questão das reuniões do PPI. A defesa coloca suas posições, mas não existe ameaça à soberania. Na hora que houver uma ameaça à soberania, a defesa imediatamente levará à consideração, mas não é uma decisão exclusiva da defesa. Muito bem. Quando eu falei da esquadra, aquilo é uma frase histórica. Não tem nenhum significado. Aquilo é uma frase do Barão do Rio Branco. Me impressiona as ilações que são feitas em cima de declarações. A defesa não ameaça, não existe ameaça. A defesa não ameaça. Tá? Não existe... Ela não vai ficar ameaçando. Muito bem. PL de monitoramento de parlamentares. Não se faz nada fora do previsto em lei. Isso aí depois pode ser abordado por quem foi dito nas reportagens. As mesmas reportagens disseram que eu ameacei o ministro Lira, o deputado Lira. O Lira desmente, eu desminto, e o pessoal continua elucubrando em cima disso. Não existe, nem vi o nome do senhor em nada, nem passa perto. Tá? Não existe monitoramento de parlamentares, não existe... Outra coisa também que o senhor falou, uma coisa que é preocupante porque é perigosa, o senhor levantar ideias. Não existe insubordinação nas Forças Armadas. Se houver insubordinação, ela será punida. Eu só pediria que baixasse o tom. Não existe insubordinação nas Forças Armadas. É importante baixar o tom. Tudo bem. Porque eu falei num tom. Com relação. Falei num tom adequado. Eu não estou sendo grosseiro, eu estou deixando claro. Deixar o ministro responder, deputado Glauber. Eu estou deixando claro para os senhores. Não, os comandantes podem me corroborar. Não existe hipótese de insubordinação, de insatisfação. Não existe isso. Rendimentos. É simples. Se os senhores observarem, o
que acontecia? O executivo não são militares, inclusive a maioria dos que receberam o atrasado, eles foram civis, não foram militares. O executivo ele atendeu um entendimento do STF e do TCU, que já era adotado também pelo legislativo, aplicados a eles com relação ao abate-teto. Para quem está na reserva, quem está na ativa ganha só 60%. Quando eu falo reserva e ativa, não estou falando de militares. Eu estou falando de funcionários públicos em geral. E o que aconteceu? Do ano anterior, que tinha o direito, não foi recebido, só se entrar na justiça. E foi pago o atrasado, inclusive com 13º, até julho. Se o senhor quiser saber o salário de um ministro, anteriormente ganhava-se R$5.000, aproximadamente, para ser ministro de Estado. E o salário de ministro está no contas abertas, é só olhar. Então, não pode ganhar um ministro, qualquer funcionário, mais que o presidente da República.